Bom dia a todos. Para mim é uma honra. Meu nome é Vanessa Mateus. Eu sou juíza de direito, juíza eleitoral até o ano passado e atualmente presidente da Associação Paulista de Magistrados. Eu quero agradecer a presença de todos que aqui estão assistindo a essa primeira conferência sobre empoderamento político das mulheres. Para mim é uma grata satisfação participar de um diálogo de altíssimo nível como esse. Estou acompanhando desde o início da manhã todas as apresentações, a quantidade de dados que nós temos aqui, isso vai gerar um debate relevantíssimo para a nossa sociedade. Eu cumprimento o TRE pela iniciativa, por trazer esse debate a público, a um público tão qualificado e tão interessado, que eu tenho visto pelas perguntas, pelos comentários. Parabenizo o meu presidente, Dr. Valdir Noevo Campos, por essa iniciativa, a quem agradeço também o convite, parabenizo pela escolha dos painelistas, das pessoas que estão trazendo informações de tão altíssimo nível. Esse é o painel 4, em que nós vamos falar sobre o papel das instituições na promoção da participação feminina na política brasileira. E é um assunto que nos é muito caro a todas nós que queremos arregaçar as mangas e fazer com que isso de fato funcione, de fato consiga a participação das mulheres na política. Esse painel, nós somos 3. Eu quero fazer um outro agradecimento e parabenizar a equipe do TRE pelo controle desse seminário que está sendo tão organizado, tão dentro do tempo, tão cronometrado, e sem que isso tire a espontaneidade e a riqueza dos detalhes. Então, parabéns àqueles que estão em contato direto conosco, a Vanessa, a Laila, o Fábio, a Fernanda e a toda a equipe que está por trás dessa conferência tão rica e tão bem organizada. Nesse painel, além de mim, eu vou contar com a participação da também juíza Maria Cláudia Bedotti, minha amiga e participante de todas essas lutas conosco, e agora fazendo parte do TRE, e da procuradora Paula Bayer. Eu vou começar apresentando o currículo da doutora Maria Cláudia Bedotti, que vai ser a primeira a nos brindar aqui com a sua fala. Maria Cláudia Bedotti, ela é membro substituta do Tribunal de Justiça. Espera aí, deixa eu colocar o resumo aqui na tela, porque assim eu não preciso tirar os olhos da câmera. A juíza Maria Cláudia Bedotti, ela possui graduação em Direito pela Universidade de São Paulo. Ela é mestranda em Direito Civil também na Universidade de São Paulo. É professora assistente na Escola Paulista da Magistratura. Ingressou na magistratura em 1997 e atuou como juíza assessora da Presidência do Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo no biênio 2016-2017. Na Justiça Eleitoral, já atuou como juíza de várias zonas eleitorais, entre os anos de 1998 e 2011. Atualmente é juíza suplente na Corte, no TRE de São Paulo, e é coordenadora do Comitê de Participação Feminina do TRE de São Paulo. Dito isso, e acrescento ainda que é uma amiga muito querida, dito isso, eu passo a palavra à doutora Maria Cláudia Bedotti, vai nos brindar com 10 minutos de sua fala. Bom dia a todos e todas. É um grande prazer participar desse evento, promovido com maestria pelo Tribunal Regional Eleitoral, que mostra a preocupação do Tribunal Regional Eleitoral em efetivamente contribuir para a realização da democracia brasileira. É com grande honra que eu venho debater com todos aqui, com as minhas colegas, o papel das instituições na promoção da participação feminina na política nacional. É um grande prazer participar desse painel, ao lado de mulheres com trajetória profissional tão firme e marcante, como a doutora Vanessa Mateus, minha colega no Tribunal de Justiça de São Paulo, primeira mulher eleita para presidir a Associação Paulista de Magistrados, e ao lado da doutora Paula Bauer, minha colega no Tribunal Regional Eleitoral, em que exerce o cargo de Procuradora Regional Eleitoral. A histórica exclusão das mulheres dos espaços de poder e de tomada de decisão, ela é fruto de uma cultura patriarcal. E ela foi debatida, já vem sendo debatida, ao longo de vários tratados e convenções internacionais,
e fundamenta a luta pela igualdade de direitos políticos, do direito de votar e de ser eleita. A subrepresentação feminina na política, ela não é um privilégio brasileiro, um privilégio entre aspas, né? É uma realidade mundial. Ocorre que o Brasil, ele ocupa a 140ª posição num ranking de 193 países que são monitorados pela União Interamericana, que é um órgão vinculado à ONU. É uma posição bastante desagradável, considerando que o Brasil ele fica atrás de países que tradicionalmente renegam direitos às mulheres, como a Arábia Saudita, além de ocupar a última posição na América do Sul. Por isso, eventos como esse são muito importantes. A gente precisa debater à exaustão a questão da igualdade de gênero para que a gente possa identificar os obstáculos, reconhecer os preconceitos e desigualdades e avançar na política que efetivamente permita uma igualdade de gênero. Se somos 51% da população brasileira, se somos 52% do eleitorado, por que ocupamos apenas 15% do Congresso Nacional? E esse debate ele deve ser levado também para o campo privado, para as empresas privadas e para o campo público. E aqui eu entro na questão do nosso Tribunal de Justiça, do Poder Judiciário. O Poder Judiciário é um poder tradicionalmente ocupado por homens. É inquestionável que, a partir da edição da Lei Maria da Penha, o tema de gênero ele vem sendo cada vez mais debatido na nossa sociedade, mas considerando a mulher como cliente da justiça, vítima de violência, e não como uma mulher operadora do direito. E nós temos, a partir de 2018, em que foi editada a resolução número 255 do Conselho Nacional de Justiça, uma política nacional de incentivo à participação feminina no Poder Judiciário. É importante que a população se veja representada no Judiciário. Por isso se espera igual número de homens e mulheres nos tribunais. A diferença entre homens e mulheres nos tribunais, a redução dessa diferença é cada vez mais, mais lenta e menor quanto mais nos aproximamos dos órgãos de cúpula. Por quê? Porque hoje em dia, o acesso à magistratura, ao ingresso na carreira da magistratura, é promovido por concurso público. Então, nós, mulheres, já provamos que somos capazes de ingressar na carreira. A questão é como avançar na carreira, a fim de que, dentro do Poder Judiciário, no Poder Judiciário, os órgãos de cúpula tenham uma participação igualitária entre homens e mulheres na cúpula. E por que é importante essa participação da mulher na cúpula? Veja, a consciência de gênero não é algo que se adquire automaticamente. Ou seja, homens também podem ter essa consciência de gênero a partir de vivências pessoais que lhe permitam refletir melhor acerca das necessidades das mulheres. Mas a gente não pode perder de vista uma discussão teórica que fala sobre o lugar da fala, no sentido de que tem melhor condição de representar um grupo aquele que o integra. Então, as mulheres terão melhor condição de serem representadas, terem seus direitos reconhecidos no âmbito de uma política institucional do Poder Judiciário, se de fato ocuparem os órgãos de cúpula. Há questões em que as mulheres têm uma sensibilidade muito maior do que os homens, uma sensibilidade que lhes é própria. Não que os homens sejam insensíveis, não é isso que eu estou dizendo, mas é a questão do lugar da fala. Nós, mulheres, vivenciamos algumas realidades que os homens não vivenciam. Temos que acumular, sem prejuízo da nossa produtividade, da nossa capacidade de julgar, funções. Somos provedoras do lar, somos responsáveis, em grande parte, pelo desenvolvimento do bom andamento familiar, das questões das crianças. Então, é importante que essa experiência seja trazida para dentro dos órgãos de cúpula, um olhar feminino para as questões próprias das mulheres. E veja, aqui em São Paulo, o Tribunal de Justiça existe desde 1874. E o primeiro concurso que foi realizado para a magistratura foi em 1922, mas as mulheres ingressaram apenas no 146º concurso, em 1980. Quase 60 anos de defasagem. Então, a gente não pode esperar que as mulheres cheguem aos órgãos de cúpula
por um critério de inevitabilidade, qual seja, cada vez mais mulheres vão ascender ao segundo grau e terão possibilidade de concorrer aos órgãos de cúpula, mas isso ainda vai demorar muito tempo. Hoje nós temos essas mulheres que ingressaram em 1980, são as mulheres que hoje chegaram ao segundo grau, são as pioneiras do segundo grau. Temos colegas que estão chegando ao segundo grau agora, que são aquelas que ingressaram na magistratura em 1980. Quanto tempo mais teremos que esperar, então, se for por esse critério de antiguidade, para que elas, de fato, ocupem os cargos de cúpula? E aqui eu repito, essa questão de gênero, a mim me parece muito importante, seja pela sensibilidade que as mulheres têm para algumas questões mais apropriadas, seja pela sensibilidade que lhes permite avançar em políticas para magistradas e servidoras. Eu estava comentando com a doutora Vanessa outro dia a respeito da questão do nosso regramento do trabalho remoto no Tribunal de Justiça de São Paulo. Infelizmente, nesse regramento, não foi tratada, por exemplo, a questão das mulheres que têm filhos portadores de necessidades especiais. É sabido que, por força da quarentena, nós estamos sem escola, os nossos filhos e filhas estão em casa e nós estamos acumulando o homeschooling, as atividades domésticas e o home office. E o Tribunal de Justiça, por meio do seu Conselho Superior da Magistratura, regrou a transição desse trabalho remoto para o trabalho presencial. Mas, infelizmente, deixou de lado a questão das mulheres que têm filhos portadores de necessidades especiais. Veja, se para nós já é difícil deixarmos os filhos em casa, sem escola, desassistidos, para retomarmos o trabalho presencial, que dirá essas mães que têm filhos que necessitam de maiores cuidados? Eu penso que talvez uma participação feminina na cúpula tivesse levantado ao menos essa questão. Claro que eu não sei se essa questão foi debatida, eu seria aliviando da minha parte, mas o fato é que, ao final, no provimento que tratou desse retorno do trabalho, essa questão não foi trazida. Daí a importância de um olhar feminino. Um olhar feminino dentro do ambiente institucional nos órgãos de cúpula, porque, repito, em tema de competência, já provamos que somos capazes, tanto é que hoje em dia nos concursos de ingresso, há alguns deles em que as mulheres são maioria. Por quê? Porque os concursos de ingresso não têm mais identificação dos candidatos, então todos ascendem a carreira segundo a sua capacidade. Aqui, dados de São Paulo, o último levantamento mostrou que em São Paulo, é um levantamento que foi feito um raio-x da representatividade da mulher na Justiça Paulista. Dados de outubro de 2019 mostram que somos 85 dentre 2.136 juízes de primeiro grau, ou seja, as mulheres são 40%, o que reflete essa possibilidade o que eu disse há pouco, de que por competência já mostramos que somos capazes, mas em segundo grau somos apenas 22 de 83 juízes substitutos e 30 de 360 desembargadores. Somos apenas 30 mulheres, 8% dos desembargadores de São Paulo são mulheres. Então, a importância de debates como esse, é preciso, as pesquisas contribuem para identificar as barreiras invisíveis que impedem a igualdade substancial de homens e mulheres no Poder Judiciário. E é muito importante que sejam instituídas políticas públicas judiciárias para que essa igualdade de gênero se reflita em todos os ambientes, em todas as esferas da sociedade brasileira. E certamente nessa nossa conversa, eu tenho certeza que vai render muitos frutos, como a doutora Vanessa comentou, são muitos dados, muitas professoras trazendo dados relevantes que vão permitir, quem sabe, a gente desenvolver daqui ações afirmativas que viabilizem essa igualdade de gênero. Muito obrigada a todos. Parabéns à doutora Maria Cláudia pela explanação. A doutora Maria Cláudia trouxe pontos muito sensíveis aqui para o nosso debate sobre a desigualdade nos órgãos de cúpula do Poder Judiciário, sobre a desigualdade nos órgãos de gestão, nos órgãos superiores, nos órgãos de julgamento, no tribunal, e que, de fato, trazem essa distorção, como, por exemplo, a visão, o lugar de fala.
Eu acho, Maria Cláudia, que a gente tem uma dificuldade, e eu imagino que a doutora Paula sofra isso também na Procuradoria, a gente tem um pouco de dificuldade de discutir isso no nosso espaço, porque, afinal de contas, as mulheres que pertencem a esse, que chegaram aqui, têm uma ideia, são mulheres empoderadas, são mulheres que lutam, são mulheres que trilham o seu caminho, são mulheres que ocupam os espaços de poder. Então, às vezes, eu vejo que a gente tem alguma necessidade, alguma dificuldade de discutir isso nos nossos espaços, porque a gente sempre ouve assim, mas eu cheguei aqui, eu cheguei, porque é que eu não encontrei. E aí a doutora Maria Cláudia usou uma palavra que é muito verdadeira. O caminho é permeado de barreiras invisíveis. Essas barreiras não são fáceis de enxergar. Se você falar assim, mas o concurso é aberto a quem quiser, mas a promoção é por antiguidade, se promove quem quiser? Não, não se promove quem quiser, porque a gente não consegue fazer com que uma mulher que tenha filhos se promova para um lugar distante, se promova e faça uma carreira rápida e vá para um lugar distante, porque ela não pode, ela não tem como levar marido e filhos. E o inverso normalmente é verdadeiro. A gente tem os homens se promovendo rapidamente e chegando nos órgãos de cúpula muito mais rapidamente, porque eles têm essa liberdade de se promover e levar a família inteira. Isso é cultural, não é imposto. Não é imposto pelo Tribunal de Justiça, não é imposto pelo TRE, não é imposto pelas nossas carreiras. Isso é cultural. Isso é cultural. A sociedade espera isso das mulheres. A sociedade não espera que a mulher saia de sua casa, leve seu marido para ir para uma região distante, para correr na carreira, como espera isso dos magistrados masculinos. Então, a gente tem essa dificuldade, primeiro, porque essas barreiras são invisíveis, e segundo, porque o nosso espaço é permeado por mulheres que chegaram ao poder e, eventualmente, não conseguem enxergar, perdão, essas barreiras invisíveis e a dificuldade que outras mulheres têm. Mas a gente conversa mais sobre isso depois de ouvir a doutora Paula Bayer. Eu vou puxar aqui o currículo da doutora Bayer também para a tela. Eu esqueci, antes de falar da doutora Paula Bayer, eu precisava fazer um esclarecimento sobre as perguntas, que as perguntas agora sobre esse tema que nós estamos discutindo, elas podem ser enviadas utilizando-se o QR Code que está do lado direito da tela, ou também pelo link que consta da descrição do vídeo. As perguntas são encaminhadas para os debates, para as painelistas, e a gente vai falar sobre elas logo mais. Eu vou ler agora o currículo da doutora Paula Bayer, para poder passar a palavra para ela o quanto antes. A doutora Paula Bayer Fernandes Martins da Costa é procuradora regional da República em São Paulo. Ela é procuradora regional eleitoral substituta também, é mestre e doutora em Direito Processual Penal pela Universidade de São Paulo, foi membro suplente da 7ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal no biênio 2018-2021, foi coordenadora do Grupo de Prevenção e Combate à Tortura da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão entre 2016 e 2020 e é autora dos livros Ação Penal Condenatória, Igualdade no Direito Processual Penal Brasileiro e Processo Penal e Cidadania. Com a leitura do resumo, eu passo a palavra à doutora Paula Bayer. Tudo bom? Bom dia, Vanessa, bom dia, Maria Cláudia. Agradeço o convite do Tribunal Regional Eleitoral para essa conferência, a primeira conferência. Cumprimento também o meu colega procurador regional eleitoral, Sérgio Medeiros, que deve estar nos assistindo. Eu sou procuradora regional eleitoral substituta. Trabalho com o Sérgio Medeiros, que é por quem tenho muita admiração e igualdade de condições, e igualdade total. Então, cumprimento primeiramente o Sérgio. E queria dizer aqui, em primeiro lugar, que eu sou da geração de 62, né? Quando eu me formei, assim, a minha geração, ela, em 85, a gente achava que era uma geração que veio logo depois. A gente não tinha nem a Constituição de 85, a gente achava assim, que
E a Constituição de 88 não tinha nem sido promulgada e a gente estava cheio de esperança, achava que ia mudar o mundo realmente e que os caminhos estavam todos abertos e que as mulheres realmente podiam acontecer, né? Eu tenho que os caminhos estavam todos abertos. E depois, com a experiência, a gente foi vendo que não era bem assim. Isso não foi declarado exatamente com todas essas palavras, mas a gente foi percebendo aos poucos que os caminhos não estavam tão abertos assim. Isso foi sendo mostrado de uma maneira assim um pouco vedada, não foi sendo mostrado de uma maneira totalmente declarada. E cada uma de nós teve um percurso pessoal. E eu fui percebendo o meu caminho, assim, essas relações, de uma maneira também muito pessoal. Eu entrei no Ministério Público, eu advoguei muito tempo, depois eu fui procuradora do município, então eu entrei no Ministério Público Federal já meio tarde, em 95. E a minha carreira também é uma carreira muito particular, porque ela é nacional, então também há muitas particularidades. Então nós temos colegas que trabalham no Amazonas, colegas que trabalham em Rondônia, no Rio Grande do Sul. Então, cada região tem sua particularidade. Então, já aí é uma dificuldade. As colegas hoje em dia, a locação já é muito distante, já é uma outra dificuldade para elas irem trabalhar e os filhos, como que vão fazer, é uma dificuldade de acesso. Às vezes até passam no concurso, mas não podem assumir porque têm suas famílias e como que vão criar suas crianças longe. Então, tudo isso que vocês estavam falando antes já é uma dificuldade um pouco maior, né? Mas, na minha carreira também, a gente tem o papel das instituições, da nossa instituição tem sido refletido há um tempo, até por causa disso, talvez. Nós temos um comitê de raça e gênero já há um tempo que reflete gênero e raça, que reflete já há um tempo sobre essas dificuldades. Esse comitê ele é coordenado pela Ela Vieco, que é a subprocuradora-geral da República, porque eu tenho muita admiração, ela é uma líder na nossa carreira mesmo. Ela foi já candidata a procuradora-geral da República várias vezes, esteve na nossa lista tríplice, quase foi procuradora-geral. Aliás, quando foi a presidenta Dilma Rousseff, poderia ter sido nomeada, não foi. E ela é ainda presidente, ela coordena ainda essa. E ela tem feito um trabalho muito grande para a integração e para o reconhecimento, para que as mulheres possam realmente, não só as mulheres membros da Procuradoria, mas as servidoras e também as terceirizadas, né? Para que possa haver um lugar realmente de reconhecimento, que possa ter mais acesso às procuradoras, que possa ter igualdade de condições, que possa ter lugares para amamentação, e isso possa ser discutido na carreira. Então, isso tem sido feito. Por outro lado, nós tivemos a Raquel Dodge também, que foi a primeira Procuradora-Geral da República mulher. Com a Raquel, nós tivemos também demos um salto enorme no Ministério Público Federal. Tivemos a primeira conferência em que foi uma conferência muito interessante, onde só mulheres compareceram. Ficamos 3 dias em Brasília, só mulheres debatendo o trabalho profissional em todas as etapas. Foram conversas interessantíssimas, onde tivemos a oportunidade assim, de falar sobre todas as etapas da carreira, problemas que acontecem no diálogo com os nossos companheiros do sexo masculino, problemas que temos em reuniões, problemas que acontecem, e tiramos dali muitas conclusões. Foi muito interessante. Eu acho que todas as mulheres que compareceram a essa reunião nunca mais o Ministério Público Federal foi o mesmo depois dessa conferência. Depois, Raquel fez essas conferências em vários estados. Eu sei que no Ministério Público ela reuniu também no Ministério Público colegas pelo CNMP. Muitos colegas do Ministério Público Estadual também compareceram a essas conferências regionais. Eu soube também que foram feitas nos estados. E também foram conquistas que eu acho que no Ministério Público essa discussão
já está bastante avançada. E na minha geração, especificamente, que eu sou da turma de 62, sou da turma da Teresa Exner, que é a corregedora do Ministério Público Estadual. Ela é, inclusive, a presidente do Conselho Nacional dos Corregedores, né? Do Conselho Nacional dos Corregedores. Então, nós, da Liliana Mortari, também do Ministério Público Estadual. E eu gostaria também de nomear aqui colegas minhas que foram procuradoras eleitorais, como Alice Canaã, Fátima Borg. Temos, além da Ela Vieco e a Raquel Dodge, temos também a Débora Duprá, colegas pessoas que exerceram um papel assim importantíssimo na transformação da sociedade no Ministério Público, né? Como a Luísa Frischheisen, a Janice Ascari, Samantha Dobrovolsky, Isabel Groba, Inês Virgínia, que foi procuradora da República e agora é desembargadora federal, Terezinha Caserta, a Denise Abade, Adriana Scordamalha, Lisiane, Adriana Fernandes, Elaine Proença, são colegas, e gostaria de dizer também do trabalho das mulheres, que nem sempre elas são empoderadas e não têm a oportunidade, como nós que estamos aqui numa situação de lugar de fala agora, falando, mas as colegas que fazem um trabalho de todo dia, o trabalho nos seus processos, porque esses trabalhos movimentam a justiça até mais, são os trabalhos de todos os processos diários, os trabalhos daqueles processos do dia a dia, do descaminho, da moeda falsa, o trabalho e na justiça estadual também, o trabalho normal do roubo, do furto, aquele trabalho diário, aquele trabalho que faz o funcionamento da justiça. Esse trabalho é tão importante quanto, então, esse trabalho que é realizado no dia a dia é um trabalho tão importante quanto e deve ser valorizado, que é por todas as mulheres. Então, a justiça, eu queria lembrar a importância desse trabalho diário, né? E, então, qual é o papel das instituições no empoderamento das mulheres? É a valorização e a integração dos homens com as mulheres e também do reconhecimento do direito das pessoas usarem o seu nome social, como é uma portaria que a Raquel Dodge fez também no Ministério Público Federal, no Judiciário também, eu sei que há uma portaria parecida. E de dizer que eu, pelo menos, eu acho interessante, e nós, mulheres, queremos trabalhar com os homens, não é uma exclusão do papel masculino, dos homens, é trabalhar junto com os homens, ao lado deles, e não uma exclusão, um matriarcado, não é nada disso, né? Porque o trabalho dos homens é admirável, sem dúvida nenhuma, mas o que nós não queremos é uma predominância do discurso masculino. É isso que nós precisamos evitar. Eu estava lendo um livro sobre feminismo agora, antes de sair, e li que as mulheres precisam escrever sobre o ponto de vista delas, para que o discurso tipicamente masculino não seja mais o predominante, né? E isso é muito importante, a gente precisa escrever o nosso ponto de vista. E isso deve acontecer na literatura, na política, na filosofia, no direito, em todas as áreas. Esse discurso predominante masculino, ele vive na história, no decorrer dos séculos, e é isso que a gente precisa começar a escrever mais, né? E, por último, algo que a gente discute também muito nessa conferência em que houve na Procuradoria há uns 3 anos atrás, e que eu não observava, mas que eu tenho observado, é que em reuniões em que as mulheres estão sozinhas, em menor número, muitas vezes, às vezes, a gente vai falar e, de repente, é interrompido por um homem. Você vai falar uma ideia e tem uma interrupção, não consegue terminar a ideia. E isso acontece várias vezes. E eu não me dava conta, às vezes. Eu achava que, nossa, será que estou falando demais? Será que o que estava acontecendo, né? E, às vezes, é uma questão de que, meio inconscientemente, um coletivo acaba gerando uma situação em que
a palavra da mulher, numa reunião, ela não consegue se desenvolver de tal maneira. E aí isso acaba fazendo com que ela fale mais alto, com que ela fale mais, com que ela se esforce mais para ser ouvida em reuniões, e acaba gerando assim uma distorção numa reunião de trabalho, né? Então, eu acho que o papel das instituições é cuidar para que isso não aconteça, né? Para que que nas reuniões, as pautas sejam organizadas de maneira que todo mundo tenha uma fala equivalente e as opiniões sejam sempre respeitadas. Eu acho que isso é um ponto de vista que pode ser cuidado, né? Eu não sei quanto está o meu tempo, se eu já falei muito ou não, mas é, esses são os pontos que eu acho que são importantes. Falar uma experiência minha de trabalho no Ministério Público Federal, e eu espero que na política, dessa vez, as mulheres elas participem, independentemente das cotas e dos financiamentos, que as mulheres entrem na política porque gostam da política, e esse gostar e fazer um mundo melhor seja respeitado e cada vez mais tenham a oportunidade disso. Muito obrigada. Obrigada, Paula, pela sua contribuição ao debate. Isso é uma das coisas, inclusive, o que você citou aqui foram vários exemplos de como a participação das mulheres permite a adoção de políticas voltadas não às mulheres, mas à comunidade como um todo. Essa não é uma pauta feminina, essa é uma pauta civilizatória, é uma pauta de direitos humanos, é uma pauta que mostra que a nossa civilização está caminhando para um lugar melhor. E eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui, e com a participação de alguns homens também nos painéis. Eu assisti o nosso corregedor, o Galícia, falar sobre lugar de fala. Foi muito importante aquilo que ele falou, porque é verdade, a gente tem que reconhecer o lugar de fala. O lugar de fala é muito importante, mas nós não podemos falar sozinhos, não podemos falar para convertidos. A gente tem que falar ao lado uns dos outros. Eu inicio agora o meu painel. Vou ser muito breve, faço uma breve introdução, já falei no começo, sou magistrada aqui do estado de São Paulo há 20 anos, entrei na carreira em 2020, de 2000 a 2005 eu fui juíza eleitoral no interior, e aqui na capital reassumi em 2018 e 2019. Aqui na capital eu tive uma experiência muito gratificante, porque eu fui responsável pela instalação do primeiro juizado de violência doméstica, de violência de gênero, doméstico familiar contra a mulher aqui de São Paulo. Isso aconteceu em 2008, já se vão 12 anos. E é óbvio que são dois aspectos, mas de uma mesma questão. Quando a gente fala de gênero, a gente não pode descuidar da questão da violência de gênero, porque ela permeia toda essa questão, todo esse arcabouço cultural que a gente falava no início. Mas não é o nosso foco aqui hoje, o nosso foco é a participação política das mulheres. E no campo da política associativa, eu presido a Pamages, fui diretora financeira, fui tesoureira da Pamages por 2 anos, fui vice-presidente por mais 4 anos e agora presido a Pamages. Nós temos em São Paulo um tribunal muito conservador e é a primeira vez que uma mulher preside a Associação dos Magistrados aqui do Estado. No Brasil, nós temos a Renata Gil, que é a presidente da AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, que é a primeira vez também que uma mulher ocupa esse espaço. É a primeira vez que uma mulher preside a Associação Nacional de Magistrados. E temos magistradas presidindo as associações de outros estados. Como eu falava antes, a gente tem uma legislação, a gente tem as barreiras que são invisíveis, porque a nossa legislação é excelente. Tanto na questão de violência de gênero, nós temos a Lei Maria da Penha, que é uma lei excelente em todos os aspectos, em estruturação de atendimento, em processamento de denúncias, em previsão de penalidades. É uma lei avançadíssima, mas ainda assim nós somos o 5º país do mundo com maior índice de violência contra a mulher. Ainda assim, nós somos o 3º em número de feminicídios, apesar da nossa legislação tão avançada. E no âmbito legislativo, da política
propriamente dita, nós temos uma legislação, não é das mais avançadas, porque a gente sabe que nos países já estão caminhando, os países da América Latina, da Europa, já estão caminhando por uma necessidade de 50% das mulheres nas listas fechadas, nas listas abertas, nas candidaturas, e o nosso ainda está nos 30%, mas temos uma legislação que garante 30% da participação feminina, distribuição de fundo eleitoral, transparência, etc. E ainda assim, nós não avançamos nos números. Ainda assim, nós somos o pior ranking em toda a América Latina. Nós estamos em estamos em 15º, não, nós temos 15% de participação feminina nas nossas casas legislativas. Eu havia trazido alguns números, mas eu não vou falar sobre eles, porque a doutora Luciana Ramos, num painel da participação política das mulheres, da efetiva participação política das mulheres, ela trouxe um painel muito detalhado, eu recomendo a quem não assistiu que resgate essa fala, porque ela trouxe um painel muito detalhado, não só da participação feminina no Brasil, nas casas legislativas, como também na distribuição dos fundos eleitorais e da efetiva participação das mulheres. Então, eu não vou trazer mais esses números, até para que a gente possa avançar com outros assuntos. Mas dadas essas questões, nós temos legislação avançada na questão da violência de gênero, nós temos uma legislação que garanta a participação das mulheres, nós temos na política representativa, nós temos uma legislação que garante a distribuição dos fundos para as mulheres. Por que é que nós não avançamos nesses números? Muito possivelmente por conta dessas barreiras invisíveis mencionadas pela doutora Cláudia. Não há interesse. Outro dia, numa palestra, a deputada Tabata Amaral falou com muita lucidez. Dizem nos partidos, nas discussões dos partidos, dizem, mas as mulheres não se interessam por política. Não é verdade, não é verdade. Em qualquer empresa que se vá, e o exemplo hoje também no painel da Luísa Trajano, nós temos mulheres líderes. Em qualquer comunidade que se vá, são encontradas lideranças femininas organizando ONGs, debates, educação. Em qualquer partido que se vá, há mulheres querendo participar. Então, nós temos lideranças femininas. É lógico que aquela cultura patriarcal torna muito mais difícil. Eu, na associação, tenho uma experiência nesse sentido. Eu tenho mulheres inteligentíssimas, dedicadíssimas, líderes, mas que a gente tem muita dificuldade em ir a Brasília, por exemplo, para discutir com o parlamento, ficar 2, 3 dias fora de casa. Então, a gente sabe que existem dificuldades, mas as dificuldades estão aqui para serem suplantadas, para serem ultrapassadas. Então, não é verdade que nós não temos mulheres interessadas, não é verdade que nós não tenhamos mulheres capazes, não é verdade que nós não tenhamos mulheres que exerçam liderança. Agora, do jeito que as coisas estão caminhando, com a legislação avançando, mas a prática não, tem um estudo do Fórum Econômico Mundial que diz que nós levaremos mais de 100 anos para atingir a igualdade de gênero. E isso contando uma média mundial, não no Brasil. No Brasil, que nós estamos bem mais atrás, isso vai levar mais do que 10 anos. Nós não podemos esperar 10 anos. Nós não temos como esperar 10 anos, não, 100 anos. Primeiro porque nós não estaremos aqui para ver isso. E eu quero ver isso. Eu quero que minha filha veja isso. Eu quero que meus filhos vivam no mundo de igualdade. E segundo, porque a experiência tem mostrado que as mulheres nos cargos de poder, tanto no executivo quanto no legislativo, elas trazem benefícios enormes para a comunidade. Tem-se uma ideia de que a mulher ocupando os espaços de poder, os espaços políticos, vai falar apenas sobre pautas femininas, vai falar apenas sobre questões de interesse das mulheres. E isso não é verdade. Tem uma pesquisa que foi conduzida pela Unicamp, em conjunto com a Universidade Federal da Bahia, a Universidade dos Andes de Bogotá e o Banco de Desenvolvimento Interamericano de Washington, que demonstrou que nos lugares em que as mulheres ocupam o poder executivo ou, no mínimo, 20% das câmaras parlamentares locais, câmaras de vereadores e assembleias legislativas, o número está diretamente relacionado à diminuição da mortalidade infantil e ao aumento das práticas de políticas públicas. Porque as pautas propostas pelas mulheres, em sua maioria, se referem a medidas de saúde pública, medidas de saneamento, medidas relativas à infância, medidas relativas à educação.
Então, como eu havia dito no começo, é uma pauta civilizatória, não é uma pauta de gênero, é uma pauta que precisa avançar. E a gente não pode caminhar nesse ritmo, porque 100 anos é muito tempo. Quanto ao papel das instituições, nós temos vários. Os partidos políticos precisam começar a parar de brincar de fazer lista de mulheres e fazer efetivamente lista de mulheres líderes. Não podem colocar mulheres laranjas apenas para preencher a cota de 30%. Precisam efetivamente recrutar lideranças legítimas e trazer essas lideranças ao debate. Não é esperar que as mulheres batam a porta dos partidos políticos, é ir buscar essas lideranças nos locais onde elas se manifestam. Porque na maior parte das vezes elas nem procuram os partidos porque sabem que vão ser consideradas como figuração. Então, o papel dos partidos políticos é esse, trazer efetividade a esse debate, a esse diálogo. O papel do Tribunal Eleitoral, do Poder Judiciário, aqui representado pelo TRE de São Paulo, fiscalizar essas listas, fiscalizar essa distribuição de recursos, fiscalizar, caçar as chapas que efetivamente não obedeçam a essa proporção, que brinquem, que façam de conta que estão respeitando essa proporcionalidade. Os juízes eleitorais têm um papel importantíssimo de diálogo nas suas comunidades, de diálogo com os partidos políticos, diálogos nos menores municípios, para ajudar a entender, a fazer entender a importância disso, demonstrar que isso não é uma pauta de gênero, isso é um avanço civilizatório que é nosso papel abraçar e contribuir. E, finalmente, os líderes associativos, entre os quais eu me incluo. Eu acho que nós, líderes associativos, membros de poder, representantes dos órgãos de cúpula, a gente tem que se dar conhecimento, fazer o nosso trabalho, tendo sempre em mente que nós estamos abrindo um caminho e somos um exemplo. E esse exemplo, esse lugar de fala, essa voz que a gente tem que ser muito aproveitada, muito bem aproveitada. E é isso que a gente espera fazer, contribuindo nesse seminário, nesse painel especificamente, em todas as demais pautas que nós abraçamos nesse caminho. Eu encerro a minha participação, o meu painel aqui, e passo aos debates. Nós temos algumas perguntas que nos chegaram. Eu queria saber se algumas das painelistas gostaria de fazer algum comentário antes de eu passar para a primeira pergunta. Eu gostaria, Vanessa, só de ressaltar que a nossa lei de eleições, né, ela não prevê uma cota de gênero, ela não prevê uma cota feminina, né, ela prevê uma cota de gênero. Então, a gente pode chegar aos 70%, não precisamos nos contentar com 30%. Talvez seja o caso de um avanço legislativo que garanta cadeiras e não apenas participação feminina nas eleições. Como foi dito anteriormente, em um dos painéis pelo nosso desembargador-presidente, é claro que isso é possível, precisa de pressão política e precisa, então, de debate como esse, para suscitar essas ideias, para que mais mulheres se sintam estimuladas a abraçar essa luta. Ela é plenamente possível de ser alcançada. Então, que cheguemos aos 70%. Na nossa lei de eleições é uma cota de gênero só, não precisa ser feminina. Só isso que eu queria ponderar. O que responde, Paula, veja como você é visionária, a primeira pergunta que eu ia fazer, que é a pergunta da Aparecida Magali Almeida Souza, aqui de São Paulo. Ela pergunta como ampliar a participação feminina na política, em conselhos de direitos ou outros espaços, quando as mulheres têm receio ou desinformação que as impedem de aderir à participação. Eu acho que a gente começa por aquela busca que eu falei no meu painel. Não pode se esperar que as mulheres cheguem e completem uma cota, tem que ser buscadas as mulheres líderes. E agora isso que você falou, talvez se a cota de participação nas eleições não for suficiente, não seja suficiente, talvez uma cota de ocupação efetiva de cadeiras no parlamento. Exatamente, é o que eu penso. Eu acho a questão a cota é essencial na medida em que essa problemática que você apresentou, Vanessa. Não podemos esperar a boa vontade, a coragem da mulher, porque ela se sente intimidada diante da realidade cultural brasileira. Então, são necessárias ações afirmativas em todos os âmbitos. Eu não tenho dúvida dessa necessidade. Eu defendo fielmente a legislação de cotas. Ela não contraria a meritocracia
e penso, talvez, quiçá, numa legislação mais firme que garanta cadeiras, e não apenas a participação feminina. Eu posso falar aqui? Não, posso falar. Lógico. Gente, eu não acho que eu tenho acompanhado bastante o movimento das mulheres nas favelas, né? Nós fomos pelo Ministério Público, nós fizemos uma visita à favela da Maré no ano passado, pela Câmara de Coordenação, né? E eu tenho acompanhado bastante assim o trabalho que tem sido desenvolvido assim nas favelas em São Paulo também, acompanho pela internet e tudo. As mulheres, elas é que têm feito todo o movimento nas comunidades, sabe? Eu Sim, falo são favela elas. porque eles mesmos se denominam favela, sabe? Esses movimentos têm sido muito fortes, as mulheres estão muito mobilizadas, né? E elas fazem política naturalmente, com uma naturalidade, assim, elas não precisam de permissão da gente, de ninguém para se movimentar. É muito intenso. Então, a partir disso, elas podem sim descobrir os caminhos e tudo. Eu acho muito espontâneo. Agora, chegando nessa política oficial, nessa política dos partidos, elas chegando nesse movimento, né? Como a Marielle chegou, por sinal, e outras chegarão nessa política, isso elas não precisam de permissão de ninguém, não é uma questão de cota. Essas pessoas que fazem a política, elas fazem porque precisam fazer política, porque gostam de fazer política. Então, não dependem de nenhuma cota de legislação para isso. Né? É assim, é o movimento que faz. Essa questão do coronavírus, assim, o modo como as favelas se organizaram para combater, se vocês acompanharem na internet a movimentação que aconteceu, a defesa deles, eles se organizaram sozinhos, eles estão super organizados para combater, porque o Estado não chegou lá para proteger a população. É verdade, Paula, você tem toda a razão. É isso que a gente falava. As mulheres exercem a liderança nos lugares e não estão chegando nas cadeiras. Mas eu discordo de você quando você diz que elas não precisam da permissão para ocupar os cargos políticos. Não há interesse nos partidos em ampliar efetivamente essa cota feminina. Eu acho que elas precisam sim passar pelos partidos, e os partidos não estão fazendo isso espontaneamente. Porque essas mulheres existem. É claro, mas por isso... claro que elas precisam passar pelos partidos, sem dúvida. Precisam passar, lógico. Precisam se inscrever, se registrar. É por isso que eu mencionei as cotas. Na realidade, o que você falou, Paula, vem de encontro com o que falou a Vanessa, né? É mentira que não haja lideranças femininas. Existem. Aliás, existem em grande número. Mas existem os obstáculos que as impedem de exercer essa liderança formalmente. Por quê? Porque na hora de registrar a candidatura, o partido só chama mulheres candidatas laranjas, não chama essas verdadeiras lideranças. Daí a necessidade de uma legislação de cota, sim, efetiva. Por isso que eu fiz essa menção. A gente não é claro que há necessidade da legislação de cotas, não tenho nenhuma dúvida. A questão é como passar da liderança verdadeira, dessa liderança que existe naturalmente, para essa outra liderança formal, para que não haja a laranja. A questão é essa passagem, né? Para que não haja os assassinatos. Então, mulheres temos, né? Mulheres temos. Mulheres temos. Porque essa pergunta que foi feita foi essa pergunta que foi feita, que foi linda, né? Qual que foi a pergunta, Vanessa, que foi linda? Pergunta da Aparecida era como ampliar a participação feminina nos conselhos, na política, os espaços em que as mulheres não ocupam efetivamente hoje. Porque quando eu fui na Maré, quando nós fizemos essa visita, nossa, não havia necessidade de ampliação nenhuma, porque as mulheres estavam lá, e nós fizemos encontros do Ministério Público Federal lá no Rio de Janeiro, em que elas compareceram em peso, não havia necessidade de ampliação nenhuma, elas estavam lá falando naturalmente. Então... olha, eu acho que esse debate ia ficar ótimo agora. A gente estava chegando em vários pontos que parece que não são comuns, mas são sim, eles têm uma finalidade comum. Mas o nosso tempo acabou, o tempo do nosso painel acabou. Eu não tenho mais tempo para fazer as outras perguntas que estão aqui,
mas tem uma, Cláudia, que eu vou encaminhar para você, como membro do comitê do TRE de Participação Feminina, a Janaína Rodrigues, ela menciona que as faculdades deveriam ser os grandes protagonistas na promoção da participação feminina, justamente porque a faculdade é o lugar desse debate. Então, ela sugere a realização de um convênio entre a Justiça Eleitoral e as universidades para qualificar essa discussão, para a gente levar essa discussão para as faculdades e trazer para o TRE, fazer uma troca, né? Trazer para o TRE as ideias que elas possam ter. Então, fica a sugestão da Janaína, era uma pergunta, vou transformar numa sugestão, para você levar para o TRE. Sim. E com essa manifestação, a gente encerra esse 4º painel sobre o papel das instituições na participação feminina. O evento vai ser suspenso agora para o almoço, mas vai ser retomado pontualmente às 14h30 para o 5º painel e a continuidade da conferência. Agradeço e me despeço aqui da Cláudia e da Paula. Obrigada, foi um grande prazer. Parece que é muito tempo, 1 hora, mas passa tão rápido, né? Poderíamos ficar aqui debatendo mais muito tempo, mas é um início já. O painel, o evento como um todo está muito enriquecedor, os painéis são muito interessantes, então foi um grande prazer, agradeço a oportunidade mais uma vez. Obrigada, Vanessa, obrigada, Paula, obrigada, TRE, e a todos que viabilizaram a realização do evento. Até logo, obrigada. Bom dia. Bom dia.